Quantas versões de você mesmo você já viveu até aqui? Parece uma pergunta estranha, mas se você já viveu a experiência que eu vou descrever agora, provavelmente você se identifica com isso. Em certos momentos da nossa vida, a gente passa por vivências que elas nos transformam. Elas mudam a forma da gente ser e estar no mundo, mudam aquilo que a gente valoriza, a forma como a gente reage às coisas e, de repente, a gente é uma outra pessoa. Pois é, tem uma filósofa aí, cientista cognitiva, que andou estudando isso e eu vou trazer isso hoje para a gente conversar um pouco. Bora aprender a ler experiências transformadoras? Sou Jorge Velinda e este é Ler o Mundo, Crescer e Viver Melhor pela Leitura. Essa semana eu vi um vídeo muito interessante de uma filósofa e cientista cognitiva sobre o que ela chama de experiências transformadoras, que são experiências que acabam transformando a nossa identidade. Ela faz uma diferenciação entre uma experiência padrão e uma experiência desse tipo, fala como é que esse tipo de situação ocorre e que tipo de desdobramentos tem na nossa vida. E é isso que a gente vai começar a trabalhar agora. Eu vou começar falando um pouco do que ela trabalha com uma experiência padrão, que é uma experiência que eu e você, a gente se identifica, tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Por exemplo, você precisa comprar um carro, ou você precisa comprar, sei lá, uma panela de pressão. E você, o que você vai fazer? Você vai acessar pessoas para colher informações qualificadas, gente que já eventualmente comprou aquele produto, você vai colher testemunhos de outras pessoas, informações práticas sobre aquilo, e aí você vai maturar um pouco essas informações e vai chegar a algum tipo de decisão. Mas essas mudanças mais práticas raramente vão interferir na nossa identidade. Elas podem melhorar a nossa vida em algum aspecto, mudar algum aspecto prático, exigir que a gente mude algum tipo de rotina, mas não mudam quem você é. Agora, a gente vai falar um pouco do que ela caracteriza como experiências transformadoras, que ela divide, inclusive, em duas camadas, né? A primeira camada, ela chama de camada epistêmica. O que é a camada epistêmica? É a sua percepção do mundo e de como as coisas são. Vamos supor, exemplos que ela dá lá. Uma pessoa que é daltônica e, de repente, começa a usar um óculos que faz ela enxergar cores. Ela não via certas cores, né, ou certas nuances de cor antes, e agora ela passa a ver. Isso amplia a percepção do mundo dela, passa a incorporar mais dados na percepção do mundo dela. E a segunda camada, que é a mais importante, é a mudança pessoal, que é uma transformação que muda como você percebe a si mesmo, como você percebe valor no mundo e como é que você age em relação às situações que acontecem com você. Essa mudança é uma mudança que me interessa muito e a gente vai aprofundar um pouco no que ela fala e depois falar de umas experiências pessoais minhas. Tem experiências, como ela traz, por exemplo, ter um filho, se divorciar, ou receber um diagnóstico de uma doença terminal, que são experiências que a realidade, a partir de então, ela muda completamente. E uma questão que ela traz aí interessante é o seguinte: se você quiser ter um filho, por exemplo, e você for consultar todo mundo que tem filho, e pessoas também que não têm e tal, você vai receber testemunhos diferentes. É o tipo de padrão que você faria se você fosse comprar, por exemplo, um sapato, um fogão. Alguém gosta, alguém não gosta, né? Alguém fala que só tendo para saber e tal. Só que a diferença é que no fogão você consegue, por exemplo, testar o fogão da pessoa, né? Você consegue, sei lá, provar um par de sapatos. Só que com relação a ter um filho, você não consegue. Então o que acontece aí é que a experiência que você vai ter depois da tomada de decisão, ela está fora do seu alcance, que é o que ela chama mais ou menos de barreira cognitiva, barreira epistêmica, né? Então, estando fora do seu alcance, você pode imaginar como é que seria ter um filho, imaginar como é que você seria se você passasse por um processo de recuperação de uma doença terminal, mas você só vai realmente ter uma noção clara disso vivendo. E apesar dessas experiências que são mais densas, mais profundas na nossa vida, elas serem muito diferentes das experiências mais práticas, é comum a gente recorrer a esse viés de querer se preparar para elas, né? A gente tem essa tendência a querer ter controle sobre as situações, a tentar diminuir o máximo possível de risco, a otimizar o tipo de resultado que a gente vai ter a partir de uma experiência. Só que aqui entra uma das partes mais interessantes da conversa dela, que é: a gente não tem esse controle. E vendo o vídeo dela, eu pude perceber que eu já tive várias dessas experiências transformadoras, provavelmente você também teve, só que a gente nunca se detém, nunca dá a devida atenção para isso. A gente só percebe depois que ela já passou, ou, na melhor das hipóteses, a gente percebe que a gente mudou com aquela experiência. Então, eu vou contar um pouco de uma experiência pessoal transformadora para você aqui, depois eu vou desdobrar um pouco esse raciocínio, para você aprender a ler as suas. Né? Por mais de 10 anos eu tive hérnia, né? Já falei isso algumas vezes no canal, porque isso foi uma experiência muito drástica, muito pesada para mim, e eu não percebi como é que eu fui parar lá. De repente eu passei a ser uma pessoa que tinha hérnia e eu não sabia mais como é que era viver sem dor, viver sem privação de movimento. Eu tinha que planejar, se eu quisesse pegar um copo d'água na cozinha, eu tinha que ter um plano para ir buscar o copo d'água e voltar sem me machucar, sem ter uma crise, sem ir parar numa cama e ficar vários dias. E isso aí foi a primeira experiência transformadora, que é uma experiência ruim, na verdade. Ninguém fala assim: nossa, como é que deve ser ter hérnia, por exemplo.
Só que a gente acaba indo parar nessas experiências sem perceber, né? A primeira experiência foi essa. E aí, depois de 10 anos, né, ali 7, 8 anos, eu já estava começando a ficar conformado com essa experiência ruim, né, e já tinha transformado muito a minha vida em torno dela. Eu decidi que eu queria ver como é que seria a alternativa. Eu pensei assim, cara, o que será que eu posso fazer, né? Como é que eu posso mudar? O que que eu aceitaria para viver diferente, para não ter mais isso? E aí é interessante falar um pouco desse processo de mudança, porque ele incorreu várias dimensões diferentes, né? A primeira delas, a dimensão física. Eu tive que mudar hábitos físicos, né? O tempo que eu passo sentado, o tanto de esporte que eu faço numa semana, né? Mas também mudou disposições pessoais com relação à vida. Por exemplo, quanto de peso eu dou para situações que acontecem, que horas que eu abandono alguma situação ou que eu deixo o resultado por conta da vida. E essas são coisas um pouco mais sutis que às vezes a gente demora a perceber, mas que elas acabam interferindo muito no tipo de experiência que a gente vai ter com a nossa vida. E é aqui que esse raciocínio todo me interessa. Por quê? Muitas mudanças de vida que elas saem apenas da dimensão epistêmica que ela fala e vão para a dimensão pessoal. Elas começam com mudança de atitude, só que raras vezes a gente percebe isso. E aqui é que esse assunto me interessa em especial. Por quê? Porque eu acredito que muitas experiências transformadoras, elas começam a acontecer a partir do momento que você desapega um pouco da sua identidade. Eu falo um pouco disso no meu livro, Jogos Marcados no Corpo de Deus, que ele conta a história, por exemplo, né, dentre os personagens, de uma mulher negra que ela muda para fora do Brasil e ela vive uma experiência traumática lá. Quando ela volta por conta dessa experiência traumática, ela reconstrói a vida aqui em cima da mesma rigidez de identidade. Então ela ainda não teve essa experiência que mudou a vida dela. Só que isso vai acumulando, vai gerando acúmulos de estresse, de neurose, de preocupação, de desconforto, de decisões que vão taxando a vida dela, a saúde, o bem-estar dela. E esses acúmulos vão começando a gerar um tipo de desconforto na vida dela que parece um instrumento musical. Por isso que a gente tem esse violino aqui na capa, né? Ele se manifesta na forma de um ruído ali que parece um instrumento musical. E a história vai começar a partir daí. Porque, por conta desse desconforto, ela vai tomar uma série de decisões que ela jamais tomaria, né, na situação real da vida dela, na situação padrão da vida dela. E ela vai começar a flexibilizar a identidade dela até um ponto em que ela desencadeia uma série de acontecimentos diferentes na vida dela e na vida dos personagens. Então, estou falando um pouco de ficção, né, porque eu acho que a ficção é um excelente espelho da realidade. Mas eu estou falando também de uma experiência diária que a gente tem. E o que eu quero dizer com isso? Que a gente pode sim esperar experiências transformadoras sem precisar passar por situações dramáticas. E o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente está precisando de um pouco mais de flexibilidade ou de suspeita na nossa vida. Flexibilidade por quê? Porque o tempo todo a gente está recebendo inputs de fora, relatos de pessoas, as pessoas contam as histórias delas para a gente, elas falam quem elas são a partir né, das palavras que elas escolhem, dos atos delas, né, a gente vê histórias acontecendo ao nosso redor, e todas elas passam pelo filtro dos nossos dogmas, dos nossos paradigmas e dos nossos vieses. Se a gente conseguir ter um pouco mais de flexibilidade, e eu acho que a ficção é um excelente caminho para isso, se a gente conseguir ter um pouco mais de flexibilidade, a gente começa a acolher essas informações de uma maneira diferente, considerando a hipótese dessas informações serem boas e informações instrutivas para a gente. Não quer dizer que a gente vai seguir cegamente o que a gente está percebendo, a gente vai precisar filtrar, só que tentar tirar um pouco os nossos dogmas e os nossos preconceitos daí. E eu digo suspeita pelo seguinte, há um outro lado da moeda. Da mesma forma como a gente tem dogmas e preconceitos, a gente tem que começar a escutar de maneira mais simpática o que o mundo nos traz, ler o mundo de uma maneira mais neutra, né, para poder absorver melhor, a gente precisa suspeitar também dos nossos dogmas, dos nossos preconceitos. Por quê? Eles vão estar sempre contando exatamente a mesma história. Se você é aquela pessoa que passou por algum tipo de vitimização no passado, séria, que você sofreu alguma coisa, né, algum tipo de violência, algum tipo de injustiça, isso fica registrado no seu inconsciente, fica registrado no seu emocional, e você vai tentar procurar explicações para isso diversas vezes ao longo da sua vida. Você pode passar uma vida inteira olhando para essa direção. Por isso, de novo, que eu acho literatura interessante, porque você vai ver isso, né, em alguns personagens, inclusive no meu livro tem. Se você é uma pessoa que se sente perseguida, você pode encontrar diversas explicações para isso. Se você é uma pessoa que precisa o tempo todo ser validada pelos seus feitos e tal, ou então fazer para poder ser validado, para poder ser reconhecido, você vai tentar repetir isso diversas vezes. E o que eu estou dizendo é que se você não suspeitar que eventualmente você tem um viés desse, você está apenas repetindo a mesma cena em lugares diferentes ao longo da sua vida. Né? E aí, você se recolhendo dessas situações, você consegue se tornar mais disponível para experiências transformadoras. E essas experiências, elas podem acabar te mostrando dimensões diferentes
traços da sua identidade diferentes, ou, mais importante ainda, a oportunidade de escolha de você se tornar um ser humano que te traga mais bem-estar, que te traga mais qualidade de vida, que te abra perspectiva e que te traga mais presença no seu dia a dia. E você, o que você acha desse assunto? Tem a ver com algum momento que você já viveu, que você está vivendo? Me conta aqui nos comentários. E se por acaso você curtiu essa conversa, não esquece de deixar aí o seu like, mandar para alguém que você acha que vai se interessar. Experiências transformadoras estão aguardando todo mundo em qualquer esquina. Basta a gente prestar bem atenção. Um grande abraço e até o próximo episódio.